Instituto Professor Calazans. Psicopatia aeronáutica. Nós estamos gravando aqui esse vídeo agora em 2024. Nós estamos vivendo um momento aeronáutico um pouco complicado. Recentemente, menos de um mês, há 15 dias praticamente, nós tivemos um acidente com a aeronave da companhia Voipés, voo 2283, onde morreram ali 62 pessoas. E eu recebi uma ligação de uma autoridade aeronáutica, pois eu fiz um vídeo com esse tema, psicopatia aeronáutica. Claro que o vídeo que eu fiz nada a ver com o acidente, mesmo porque foi até antes do acidente, mas com o acidente teve uma grande repercussão e essa autoridade aeronáutica pediu para que eu tirasse esse vídeo do ar e até mesmo veladamente com uma possível judicialização, né? É claro que eu não tirei e é claro que eu não vou tirar, mas eu aproveitei e vou me aprofundar nesse assunto porque eu acho que a comunidade aeronáutica não entendeu o que eu quis dizer com esse tema psicopatia aeronáutica. No vídeo de hoje, nós vamos entender melhor ainda, além de outros vídeos que eu vou produzir. Lembrando que esse tema psicopatia aeronáutica não é um tema ofensivo nem pejorativo. Dentro de toda a técnica voltada para psicanálise e psicologia, nós vamos ver o que é esse conceito e como é que isto se configura dentro da atividade aérea. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans, do IPK. Estamos aqui no SampaCast, São Paulo, capital Teia Lapa, com o apoio Thaís. Muito obrigado, Thaís. Então vamos lá, psicopatia aeronáutica. É o nosso bate-papo, um assunto profundo e muito interessante, e eu tenho para mim que a forma como a gente desenvolve e apresenta os exemplos de acidentes aeronáuticos, nós vamos ver que é uma abordagem um pouco diferente de muito que nós temos visto por aí, né? No site do Professor Calazans, nós todos temos acesso a vários cursos, né? E dentro dos cursos, várias concepções, dentre elas, Academia do Direito Aeronáutico, né? Você pode fazer o curso de perito aeronáutico, o curso de Direito Aeronáutico e CSI da Aviação, dentre muitas outras coisas que nós temos ali no nosso site. Na Academia do Direito Aeronáutico, você sendo um acadêmico, um membro, você tem direito a cursos gratuitos e também cursos sem curso adicional, né? E alguns cursos especiais com descontos especiais. CSI da Aviação, uma concepção por intermédio de assinatura, você tem acesso ali à análise de acidente aeronáutico dentro de uma concepção jurídica e não técnica, diferente da concepção feita pelo CENIPA, por exemplo, onde a gente vê ali uma abordagem bem jurídica, judicial, levando em consideração vários temas, tópicos, como a psicanálise e a psicologia. Para mais informações, o calazans.daniel@gmail.com e também o nosso telefone 11 98693 6733, São Paulo, capital, que também é Zap. E aí você pode, inclusive, fazer parte do grupo do Professor Calazans. No nosso canal do YouTube, se inscreva e assine o sininho. Ative o sininho, pois nós temos lá vários vídeos sobre o CSI da Aviação, Direito Aeronáutico e muitas coisas relacionadas à psicanálise, psicologia, muito interessante. Então vamos lá, pessoal. Já que alguns aeronautas, alguns membros da comunidade aeronáutica ficaram milindrados, né? Muito mimimi, muita discordância, então a gente precisa entender que psicopatia, em tese, em princípio, esse tema, essa palavra não é a mais apropriada, porque psico fala da mente e patia fala de doença. Então, a rigor, é doença da mente. Quando, na realidade,
psicopatia não é um nome, não é um termo pejorativo, ofensivo, e também não é uma doença da mente, pois os psicopatas não são doentes. Então, você da comunidade aeronáutica que ficou ofendido, pediu para que eu retirasse o vídeo, precisamos entender que não chamei, não tratei você de um doente mental, pois psicopatia equivocadamente é entendido por muitas pessoas como uma doença mental. Então, quando eu falo que um aeronauta, um piloto, um controlador agiu como um psicopata, não estou dizendo que ele que ele é um doente mental, tá? Então, a psicopatia é uma maneira de ser, é um comportamento. Uma pessoa tem um comportamento psicopata. E eu vou mostrar aqui alguns acidentes que naquele cenário o aeronauta, o piloto, o controlador, o mecânico, naquele momento específico ele agiu sim como se fosse um psicopata, tá? Para melhor entender isso aí, eu sempre cito a doutora Ana Beatriz Barbosa da Silva, a qual eu sou fã. Ela desenvolve esse assunto, uma psiquiatra, desenvolve esse assunto de uma forma muito clara para que todos nós possamos entender. E eu indico, dentre vários livros dela, esse livro de Mentes Perigosas, né? O inimigo está ao lado. Para você que não é da área da psicologia, da psicanálise e quer ter um entendimento, eu entendo que este entendimento, que esse livro nos dá uma abordagem bem clara, sucinta, objetiva sobre esse assunto, e é esta a aplicação que eu faço dentro da comunidade aeronáutica. Acho que todos tinham que ler este livro aqui. Então vamos lá. Sem entrar em muitos detalhes, eu vou fazer uma pequena análise, uma síntese, na verdade, e aí a gente vai depois fazer essa aplicação dentro da atividade aérea e nós vamos entender por que eu falo sobre psicopatia aeronáutica, e eu tenho para mim, dentro daquilo que eu vivi na aviação, eu não tenho a menor dúvida que dentro da atividade aérea há sim esse comportamento. Mas o psicopata, de uma forma geral, é aquela pessoa, né, que é centralizadora, ela é manipuladora. Tá? Depois a gente vai ver a diferença sucinta entre psicopata e outros transtornos de personalidade. Então, eu posso falar que um psicopata, ele não é doente mental, mas ele tem um comportamento, inclusive no nosso Código Penal, trata os criminosos como psicopatas. E muitos psicopatas são internados em manicômios judiciais, quando na realidade ele não é doente e fica com outros doentes, e aí dá um grande problema. Então, o nosso direito penal precisa se alinhar melhor com a psicologia ou até mesmo com a psiquiatria para rever isso aí. Porque o psicopata, ele é uma pessoa desprovida de emoções. O sistema límbico é desconectado. Tá? Então, ele é racional, ele pensa. Muito pelo contrário, é uma pessoa muito, muito inteligente, não tem problema nenhum em relação ao seu cérebro. E aí, utiliza toda essa inteligência, essa maldade, essa crueldade. Isso sim, ele tem essas características, crueldade, maldade, e se vale disso para até mesmo, dentre várias coisas, cometer crimes, tá? Então, o psicopata, não é doença, ele tem um transtorno de personalidade. Como é que ele age, tá? Ele é puramente racionais. Então, isso é importante a gente entender. Ele tem um problema de emoção, aspecto afetivo, o sistema límbico, que é o sistema afetivo, ele não funciona bem. Isso é que é a característica principal do psicopata. Então, mas eles são racionais. Eles pensam, eles sabem que estão fazendo coisas erradas, né? Um psicopata, por exemplo, um estuprador, nunca vai estuprar
uma criança no shopping, lugar público. Então, ele faz todo ardilosamente, ele prepara, ele conversa com a criança. Seu pai está em casa, seu pai não está em casa. Ele arquiteta o dia, horário, momento, condições, circunstâncias. Ou seja, quando a gente vê o modus operandi de um psicopata, a gente vê que houve todo um raciocínio para ele chegar ao seu comportamento, tá? Então eles são racionais, por isso que nós precisamos enfatizar que ele não é desprovido de raciocínio, tá? Ele se leva, né, para manter o poder, status ou até mesmo diversão, às vezes as três coisas. No nosso caso aqui, que a gente vai ver dentro da aviação, fica caracterizado essas pessoas querendo manter e controlar as outras pessoas para se garantir no poder, né? E outras características, né? Tem incapacidade de amar, incapacidade de se portar com os outros. O psicopata, a pessoa psicopata, não está nem aí com o que as outras pessoas vão sofrer, os psicopatas não estão nem aí com o que as pessoas vão sentir. Ele é egocêntrico, né? Pensa só em si. Por isso que na aviação, eu vou contar alguns detalhes aqui, alguns acidentes, em que determinado diretor, às vezes pessoas na direção, na inspeção de uma aviação, ela tem um determinado comportamento, e o que vai acontecer com aquele comportamento pouco importa. Se haverá vítimas, se não haverá vítimas. Ele quer fazer valer aquilo que ele acha como é certo, aquilo que ele pensa. Ele tem o seu juízo de valor, não se sujeita a juízo de valor de ninguém, tá? Eu gosto dessa expressão do pecado original, fazendo uma analogia com a Bíblia, em que há uma orientação. Deus dá uma orientação para Adão, para que Adão não coma ali da fruta. De uma forma análoga, a gente pode ver o comportamento de um psicopata dentro deste contexto, né? Aí Deus vem, fala com Adão, e Adão, ele usa a seguinte expressão. Então Deus dá uma regra, uma ordem, uma norma, um direito, e ele não cumpre, e quando Deus vem avaliar seu comportamento, a sua conduta, ele fala: foi a mulher que tu me deste. Então a gente vê algumas características. O psicopata, a gente vai ver aqui, ele não aceita, ele não tem remorso, ele não tem arrependimento, ele manipula, a tendência é sempre dá uma de vítima e coloca a culpa nos outros. Essas são as características. Então, quando Deus vem falar com Adão, ele fala: foi a mulher, coloca a culpa na mulher que tu me deste, e coloca a culpa também em Deus. Então, esta é sim uma característica do psicopata. Em acidentes aeronáuticos, é muito comum em uma investigação, quando há, principalmente na esfera judicial, isso não é só na aviação, né? Então a gente vê que psicopata tem em várias profissões: médicos, juízes, juristas, advogados, líderes religiosos. Então a gente tem que ter, embora eu esteja focando aqui na aviação, essa qualidade psicopatia se dá em várias profissões. Dentro da aviação, nós podemos também pontuar com muita clareza, e repito, uma das características é não aceitar e colocar a culpa em outros. Eu falei anteriormente que o psicopata ele é manipulador. Então ele manipula as pessoas, trabalha com as pessoas de tal maneira que ele sai ileso, ele se comporta de tal maneira que ele sai ileso, colocando a culpa nas outras pessoas. Como ele não tem remorso, não tem sentimento, não tem amor, não tem afeição, não tem valor afetivo, para ele está tudo bem, ele racionalmente arquiteta e desconsidera as outras pessoas. Essa é uma característica do psicopata ou da psicopatia. Não sentem culpa, não sentem remorso, muito menos arrependimento. E aí é interessante, porque o arrependimento ele é a base da mudança, né?
você rever. Se o psicopata não tem remorso, não tem arrependimento, não há como mudar de mentalidade, não há como mudar de conduta, de comportamento. Tá? E culpa os outros. Tá? E um acidente que eu fiz aí e deu o nome de psicopatia aeronáutica, eu falei da Boeing. Tá? Inclusive o vídeo está no canal do YouTube do Professor Calazans, e também recomendo que assista o documentário sobre esse assunto, chama Queda Livre, na Netflix. Esse documentário é muito interessante, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas no documentário, tá, fala que houve um erro de projeto da Boeing. Ela projetou um sistema numa determinada aeronave, Boeing 737 MAX, e por questões de economia, ganhar tempo e outros fatores, a empresa, por intermédio dos seus diretores, gerentes, implementou um sistema na aeronave, e esse sistema não foi comunicado aos pilotos e nem às autoridades aeronáuticas. Né? E lá no meu documentário, também no filme Queda Livre, no meu vídeo, né, do YouTube, no documentário, deixa bem claro esses detalhes aqui que eu não vou detalhar aqui. Mas o que acontece é o seguinte: o sistema que não foi avisado, não foi informado às autoridades aeronáuticas, nem aos pilotos, deu problema, e a aeronave teve um comportamento adverso, e 2 aeronaves em 5 meses sofreram acidentes, matando ali 346 pessoas, tá? 346 pessoas. Uma na Indonésia, outra na Etiópia. E logo após o acidente, as autoridades aeronáuticas, os técnicos, a Boeing, né? Os técnicos, os engenheiros, os responsáveis, diretores, colocaram culpa no piloto. E eles, previamente sabendo de um sistema, já sabiam na primeira queda, né? Foi em outubro do ano de 2018, e outro em março de 2019, já no primeiro acidente, sabendo que era o sistema, não assumiram de pronto e colocaram culpa nos pilotos. Então nós temos aqui, nesse caso, eu não estou chamando piloto, na realidade os pilotos das 2 aeronaves foram vítimas, mas nós temos aqui sim uma conduta psicopata, por interesse econômicos, ganância financeira. Vocês podem ver o documentário. As autoridades tiveram um comportamento, uma conduta de ocultação, é muito comum no meio aeronáutico, ocultar o sistema, não informar os pilotos não sabiam, não foram treinados e, em hipótese alguma, assumiram. E até mesmo depois do segundo acidente, as autoridades aeronáuticas e os representantes da empresa afirmaram que a empresa era segura e assim por diante. Então nós temos aí um comportamento psicopata, ou seja, houve sim um erro de projeto, esse erro de projeto não foi devidamente informado a quem de interesse, e quando houve o acidente, culpa-se outras pessoas. Não assumiram a culpa no primeiro acidente, inclusive houve uma orientação internacional para que no primeiro acidente os aviões fossem suspendidos, né, suspensos de voar, groundeados, né, colocados no chão. Não houve uma aceitação por parte dos engenheiros técnicos da Boeing, porque consideraram que o avião era seguro. Se tivesse feito esse procedimento, teria evitado o segundo acidente, matando aí menos pessoas. Mas o psicopata, ele age dessa maneira. Ele não reconhece, ele tá pouco preocupado com as consequências, ele age racionalmente, não assume culpa e coloca a culpa nos outros. Se eles tivessem, já no primeiro acidente, assumido um comportamento, uma conduta não voltada à psicopatia, teria aí salvado aí, né, preservado a vida de mais de 100 pessoas, 156 pessoas no segundo acidente. Esse é um claro exemplo típico de psicopatia aeronáutica, né? E é interessante que a companhia foi em 97,
foi fundida ali pela McDonald's, e aí onde houve totalmente uma mudança de comportamento. Os técnicos, eles eram, a partir dessa conexão, dessa fusão, em 1997, eles foram obrigados, na verdade, proibidos a reportar qualquer ocorrência. Então, se um engenheiro estava trabalhando num projeto mecânico e via qualquer ocorrência, anormalidade, eles tinham por finalidade anotar essas ocorrências em livros para que fossem corrigidas e assim por diante. Entendendo os diretores que isso poderia servir como prova contra eles, eles proibiram que os técnicos envolvidos relatassem qualquer ocorrência. Ora, quando eu estou evitando, na verdade não era prova, era um procedimento técnico normal, mas quando eu ajo dessa maneira, vamos evitar que provas sejam produzidas contra mim. Eu não tenho a segurança como em primeiro lugar. Eu estou trabalhando com pensamento psicopático no sentido de não assumir. Ora, isso pode acarretar responsabilidade. Lembrando que o psicopata ele não quer assumir responsabilidade. Tá? Então, eles foram proibidos e os que relatassem qualquer ocorrência, anormalidade, eles eram suspensos, tinham perdas salariais e até mesmo demissão. No documentário da Netflix, os técnicos relatam isto. Olha, isto é uma atitude psicopata. Né? Existe uma cultura da ocultação, no Brasil também, em toda a atividade aeronáutica, e na realidade a gente percebe que eu estou enfatizando a atividade aeronáutica, mas isso ocorre também em muitas outras áreas, muitos outros setores. As pessoas trabalham com a cultura da ocultação, escondem erros, falhas, anomalias para que evitar que eles sejam um dia responsabilizados. Então, eles no caso da Boeing, atacaram os mensageiros. Quem relatar a normalidade, olha, tinha que atacar a mensagem, não atacar os mensageiros. Né? Então, quando essa pessoa me ligou e pediu para que eu tirasse do vídeo, olha, eu falei, não ataque a mim, ataque o que eu estou falando. Se eu estou falando é verdade ou é mentira. Então, vamos lá, uma personalidade ligada à psicopatia. Então, a pessoa quer isentar-se de responsabilidade, ao invés de corrigir a anomalia, corrigir a irregularidade, ela quer preservar a sua egocêntrica, quer preservar a sua imagem, e se essa anomalia e irregularidade vai prejudicar, matar alguém, ela está pouco se lixando. Egocêntrico, está preocupado com consigo mesmo. Tá? Isso aqui é um caso muito interessante, um piloto militar aposentado, relatou um caso que aconteceu com ele, estava voando de helicóptero, civil, piloto particular, e o empresário obrigou que ele fizesse um voo em condições totalmente irregulares. E ele se negou, era aposentado, bem resolvido financeiramente, houve uma discussão e ele não fez o voo, não realizou aquele voo que traria ali, poderia trazer consequências, até mesmo o acidente. Um voo em condições meteorológicas adversas, com um número de pessoas além do número mínimo exigido, com peso além do peso máximo, e ele não fez o voo. Mas interessante que o proprietário do avião agiu com ele de uma forma muito grotesca, muito mal educada, e falou, vou te mandar embora, ameaçou mandar embora, e falou, se for, o outro piloto fazia isso. Né? E ameaçou mandar embora. Ele falou, ele não fez o voo, se quiser mandar embora, pode mandar embora. Mas a pergunta que nós fazemos é a seguinte, existem pilotos que fazem voos sendo pressionados por uma outra pessoa, um diretor, um proprietário, um executivo? Existem pilotos? Ora, se há pilotos que realizam voos nessas condições, ele pode estar dentro de um contexto ligado à psicopatia. Tá? E a gente vai ver que o piloto pode se sentir coagido moralmente, tá? Mas a mentalidade de quem o obrigou
está ligado a uma mentalidade, uma conduta dentro da psicopatia, onde a pessoa não quer saber que às vezes almeja lucro, o lucro está acima de todas as coisas, a ganância, como foi no caso da aeronave 737 MAX, a gente vê que a ganância, o lucro, outros interesses racionais que não ligados à afeição, à afetividade, ao interesse pelas outras pessoas estão em primeiro lugar. Ok? O voo da noiva também está no meu canal do YouTube, você pode procurar como o voo da noiva. É uma coisa que nós não entendemos. Então, um helicóptero decola da zona oeste de São Paulo e vai levar a noiva para um setor em São Paulo, na grande capital, em São Lourenço da Serra, e é uma região montanhosa. Quando o piloto decola, as condições meteorológicas estavam visuais e favoráveis ao voo visual. A aeronave não era homologada a voar por instrumentos, nem o piloto. E o piloto prossegue no seu voo, as condições vão se degradando aos poucos, formação de nevoeiro forte, visibilidade passa a ser a zero e teto zero, a aeronave, o piloto se desorienta e mata ali a cinegrafista, que ia fotografar todo o casamento, mata também a noiva, o irmão da noiva, e a noiva está fazendo uma surpresa. O noivo não sabia que ela ia chegar de helicóptero e acabou morrendo ali. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: poxa, as condições meteorológicas foram se degradando paulatinamente. O piloto naquele voo foi filmado, a cinegrafista filmou o voo. Nós percebemos que tinha condições do piloto evitar aquele acidente. Foi previsível, que não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, uma coisa inesperada. Ele podia ter voltado, ter pousado e evitado aquele voo. E nós fazemos a seguinte pergunta: esse voo está dentro da concepção da psicopatia aeronáutica? Não dá para entender. Por que um piloto, dentro de toda a razão, ele prossegue naquelas condições? Aí nós fazemos perguntas, não podemos afirmar e muito menos acusar. O professor Calazans não acusa. O professor Calazans pergunta: será que houve alguma pressão, houve uma mentalidade, uma conduta ligada à psicopatia que forçasse, houve uma coação moral irresistível? Nós não entendemos. Porque numa razão fica difícil entender por que ele agiu daquela maneira. Esse é um assunto, esse caso, dá para a gente fazer um estudo dentro dessa análise. Não dá para entender como é que um piloto prossegue naquelas condições até que a aeronave vence a acidentar. Chapecoense, então, nem se fala. 2016, uma aeronave decola da Bolívia, com a equipe brasileira de futebol, e vai para a Colômbia. O combustível da aeronave era insuficiente para realizar o voo. Então a aeronave decola, deveria chegar até o destino e ter combustível para voar até uma alternativa e um tempo de espera. E ela decola com a quantidade de combustível idêntica igual ao tempo de voo. Autonomia igual ao tempo de voo. Não dá para entender. Não dá para entender, e ele depois nós entendemos, vimos, e não foi o primeiro voo que ele fez isso várias e várias vezes, e nós ficamos a perguntar: o que leva um piloto a voar com combustível insuficiente para o voo? Está aí uma atitude que nós não conseguimos entender. Quem sabe Ana Maria Beatriz Barbosa da Silva possa nos explicar isso um dia, a psiquiatria, ou a psicologia, a neurociências, porque dentro da razão, levando-se em consideração parâmetros técnicos da segurança de voo, não dá para entender isto. Tá? Interessante que eu fazendo comentário sobre esse acidente, eu recebi uma mensagem de um aeronauta, um profissional da aviação, me criticando. Como que pode? Você tem que entender que o piloto não tem culpa, você tem que entender que o piloto está dentro de um sistema, e esse sistema dentro da organização. Olha, não dá para aceitar isso. Se a aviação
está caminhando para esse contexto, ela precisa ser revista o mais rápido possível. Eu não posso entender que o piloto julgue uma coação moral e irresistível e faça um voo com combustível menos do que o desejado, o mínimo necessário. Eu não posso entender que o piloto, alegando coação moral e irresistível, possa fazer um voo em condições climáticas adversas, mesmo que seja forçado por alguém, quem quer que seja, proprietário, dono, diretor. Então, se isso está acontecendo, essa concepção que a comunidade aeronáutica clama, não trazendo responsabilidade, é preocupante. O voo na Amazônia, esse aqui, eu não vou citar detalhes, mas foi um avião militar. Esse avião militar, ele decola na região Amazônia em condições totalmente desfavoráveis ao voo. Em vários sentidos. Aquele voo não era, a tripulação jamais poderia ter aceitado aquele voo, mas houve uma pressão das autoridades e a aeronave veio a se acidentar e morreram ali algumas pessoas e os tripulantes sobreviveram, nem todos. Mas o que eu achei mais interessante é que um tripulante deu uma entrevista para um determinado canal do YouTube, e no canal do YouTube ele discorre ali sobre o acidente, parece uma confissão. Se eu fosse membro do Ministério Público, eu denunciava, porque o que ele conta, né, de uma ingenuidade incrível, ele mostra como aquele crime foi arquitetado, que naquele caso não foi um acidente, foi um crime. E ele explica nos detalhes. Então o avião não tinha condições, era um período noturno, não tinha recursos de navegação, auxílios à navegação que seria interessante, não estavam disponíveis. Ou seja, aquele voo não era para ter sido não era para ter ocorrido em hipótese alguma. Morreram algumas pessoas e aí na entrevista ele fala que faria tudo de novo. Aí esta declaração dele, faria tudo de novo. E ele se comporta ali como um herói. Esse tripulante se comporta como se fosse um herói daquela missão impossível. Aí nós podemos ver nele uma conduta, um comportamento psicopático. Não pode ser. Ele, primeiro, não deveria ter aceitado aquele voo. Eu falo isso pelas suas próprias declarações. Ele reconhece que não tinha recursos disponíveis para fazer aquele voo naquelas condições. Faz um voo descumprindo regras, descumprindo normas. Se acidenta e faria novamente, lembrando que segundo Ana Beatriz e muitos outros especialistas da área, o psicopata ele não tem condições ele não muda, ele não se corrige, né? Então é um perigo. O psicopata não tem de mudar um psicopata, você não vai conseguir. Nós precisamos identificar um psicopata e se afastar dele. Um convívio pessoal, uma dependência afetiva vai te levar ao prejuízo. Então eu vi nesse acidente, nessa declaração, esse tripulante tendo um comportamento totalmente psicopata. Ele se encaixa perfeitamente, ou seja, não só fez uma coisa totalmente irregular, matou algumas pessoas e não está nem aí. Segundo palavras dele, faria tudo de novo. Então a concepção de segurança de voo foi para o espaço e nesse caso não entra mais os aspectos de segurança de voo, mesmo porque quando se faz um relatório de segurança de voo, nós temos uma concepção muito interessante, que é estudar um acidente para que outros se repitam pelo mesmo modo. Nesse caso, esse tripulante não teve mudança nenhuma, porque ele falou que faria a mesma coisa. Então, é uma atitude psicopata. Não, ele teria que ser afastado, tirado do voo, né? Ele poderia até colocar a sua própria vida em risco. E vai pagar um preço muito caro por isso, que dependendo da situação, é morrer. Então ele pagou um preço alto. Mas o problema é quando ele faz outras pessoas morrerem pelo seu erro, que não é nem erro no caso, né? É mais do que erro, é violação. Tá? Então psicopatas não mudam. Quando nós identificamos crianças psicopatas, você pode moldar e até amenizar esse efeito aí com
terapia e assim por diante. Mas um tratamento psicopático não muda. Então, volto ao caso da Boeing, teve o primeiro acidente, eles sabiam qual era o problema, nem aí. Teve o segundo acidente e foram para a mídia e falando que a aeronave é segura, que o procedimento é seguro, e que o culpado, no primeiro caso, culparam o piloto, depois identificaram, e no segundo caso também culparam os pilotos, e assim por diante. A conduta não muda, né? Absolvição absurda. Eu gostaria que vocês lessem, na realidade, no meu canal do YouTube, você tem também este vídeo, que é chamado de absolvição absurda. E a absolvição absurda mostra um caso real da culpabilidade do controlador de tráfego aéreo envolvido no acidente 907 Legacy, ocorrido 29 de setembro de 2006. Então, gostaria que vocês vissem esse vídeo. Para mim, é um clássico exemplo de psicopatia dentro da aviação, mas especificamente dentro do tráfego aéreo. Um controlador de tráfego aéreo foi absolvido, né? E segundo o juiz de primeira instância, a nossa análise, ele, controlador de tráfego aéreo, não tinha condições nenhuma de ser controlador. Segundo o juiz de primeira instância, ele foi forçado, mesmo não tendo sido aprovado, na prática, na experiência, no curso que ele fez, ele foi, segundo o juiz, forçado a trabalhar como controlador de tráfego aéreo sem que tecnicamente fosse um controlador de tráfego aéreo. E ele usa a seguinte expressão, o juiz: forçaram-no a acreditar que ele era controlador, ele era um simulacro. Então a pergunta é, quem fez com que ele trabalhasse naquelas condições, mesmo a equipe de instrução tendo reprovado? Olha, se isso aconteceu, pelo menos o juiz coloca isso em primeira instância, nós temos aí um comportamento dentro da psicopatia. Pessoas interessadas em outros interesses, que não era segurança de voo, talvez para manifestar o seu poder dentro do controle de tráfego aéreo, agiu desta maneira. Configurando isto, nós temos aí uma atitude psicopática. Como esse controlador foi condenado, como ele foi julgado, e na verdade condenado não, como ele foi processado e como ele foi absolvido, é impressionante. Eu faço esse convite para que você assista esse vídeo em nosso canal do YouTube. Existe uma ótica muito veemente no Brasil, mas ela é uma ótica internacional. Descriminalização de acidentes aéreos. Existem alguns membros da comunidade aeronáutica que trabalham com esse tema. Eles querem descriminalizar o acidente aéreo. Com muita calma, a gente precisa analisar isto, porque nós temos dois tipos de investigação de acidente aéreo, uma regida pela OACI, Organização da Aviação Civil Internacional, anexo 13, e no item 3.1 diz que a investigação técnica tem a finalidade de prevenir outros acidentes e não é finalidade, objetivo, apurar nem culpa nem responsabilidade. Perfeita essa colocação e nós respeitamos essa concepção. Então, em se tratando de acidente aeronáutico, haverá a investigação, no caso no Brasil feito pelo CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes, ali não se apura culpa nem responsável. Perfeito. Mas, lembrando que o anexo 13, no item 5.4.1, diz o seguinte, que outras investigações com outras finalidades e responsabilidade poderá ser feita paralelamente. Então, o anexo 13 não trabalha com a descriminalização. Nunca falou sobre isso. Então, quem trabalha com essa ótica de descriminalização está desvirtuado da realidade jurídica, principalmente no Brasil. O Código Penal não foi revogado. Então, quem provoca um acidente aéreo com vítimas fatais vai responder pelo artigo 261 do Código Penal, ou já houve casos no Brasil, responder pelo artigo 121, que é o homicídio. Tá? Não, Calazans, eu sou a favor de que responda só em caso de violação, só em caso de dolo. Então você está revogando o Código Penal brasileiro, que não foi revogado, porque o Código Penal brasileiro prevê, em caso de homicídio, e o próprio artigo 261, que fala sobre o transporte aéreo, fala sobre culpa. Então, falar que
em acidente aeronáutico só deveria ser criminalizado em caso de violações que equipara ao dolo eventual, essa é uma falácia, e aí eu pergunto se essa falácia está dentro da psicopatia. Será que quem age dessa maneira não quer isentar-se de culpa? O Código Penal prevê pena, crime, em caso de culpa. Então, você que fala que acidente aeronáutico deve ser responsabilizado só em caso de violação, você está desvirtuando ou sendo falacioso ou agindo dentro de uma teoria psicopática. Você está, lembra lá no início, o psicopata não quer responsabilidade, ele não quer culpa. Será que é esta a intenção? Essa é a pergunta que eu faço. Né? Repito, descriminalização de acidente aéreo no Brasil e no mundo é uma falácia, claro que não vai pegar, a menos que os estados, os países, eles revoguem leis voltadas à culpa, à responsabilidade, no caso de pena, dentro do dolo e dentro da culpa, imperícia, imprudência, negligência. Isso não aconteceu e dificilmente eu acredito que nunca vai acontecer. Mas, deixando o lado jurídico de lado, a minha pergunta é, quem busca a descriminalização? Então você voa, por exemplo, voa em condições meteorológicas adversas e dá resultado à morte de pessoas ou vítimas, lesão grave. Se você não consultou o boletim meteorológico, por exemplo, você deu causa por negligência. Você deu causa por negligência e está previsto no 261 até no 121 do Código Penal, homicídio por imprudência ou, no caso, negligência. Deixou de consultar os manuais. Você não quer ser responsabilizado por quê? Aí eu faço a pergunta, você quer impunidade? Não, Calazans, que a criminalização atua contra a segurança de voo. Beleza, dentro do aspecto da investigação técnica realizado no Brasil pelo CENIPA, seguindo padrões da UACI. Mas dentro da concepção jurídica, isso não é uma verdade. Tá? E aí eu faço a pergunta, quem assim pensa, quem assim age, não está querendo responsabilidade, não está querendo culpa, é uma característica da psicopatia. Eu faço essa pergunta, quem assim pensa, quem assim age, está agindo? É uma pergunta que você pode responder. Caminhando para o final aqui, o psicopata, o narcisista e o borderline. Da psicopata nós já traçamos aqui alguns princípios interessantes. Eu recomendo que vocês leiam também da Ana Beatriz, esses livros, esse outro livro, Amam Demais. Pessoas, né? Mentes que amam demais. Ela traz uma abordagem muito interessante, fala ali sobre o psicopata, mas a abordagem dela é borderline. Então, o psicopata é aquela pessoa que nós já falamos, desprovida de emoção. Não tem o sistema límbico desconectado. Por outro lado, tem o narcisista. O narcisista, ele também é a pessoa, ela tem alguns traços semelhantes com o psicopata, mas ele não é cruel, ele não é maldoso. O narcisista é aquele psicopata bobão, ele quer aparecer, ele é sempre o melhor, ele fala tudo que ele faz, ele não necessariamente ele não prejudica as outras pessoas. Ele quer atenção, ele quer ser admirado, então ele fala muito. O psicopata, ele fala pouco. O psicopata, ele acha que você é um idiota, mas ele não fala que você é um idiota. Ele pensa, ele raciocina, ele trama, ele faz as suas articulações, mas de uma forma silenciosa e muito inteligente. O narcisista, ele quer aparecer, tá? Agora, o borderline já é o oposto do psicopata. Enquanto o psicopata é pura razão, o borderline é pura emoção. Então, o borderline ele tem uma dependência muito grande das outras pessoas. Né? E eu vou depois, você pode responder aqui nos comentários se você acha que os profissionais da comunidade aeronáutica, o piloto principalmente,
controlador, seja lá o que for. Ele é um psicopata, em algumas situações, narcisista ou borderline. Então, borderline, ele depende emocionalmente da outra pessoa. Se ele namora um evangélico, ele se torna evangélico. Se ele namora um surfista, ele vai surfar. Se ele namora um músico, ele passa a ser músico. Então, ele não tem personalidade. A sua personalidade depende de outra pessoa. Ele está no namoro, é muito comum borderline, num termo de um romance, num relacionamento afetivo, tentar se matar. É muito comum isso, né? Porque toda a vida dele está na dependência de outra pessoa. Se essa outra pessoa sai da vida dele, ele perde o chão, inclusive uma expressão muito utilizada, né? Ele perde o chão e perde a referência porque ele não consegue viver sem que a outra pessoa. Então ele se esmeira na outra pessoa. Ele também é um transtorno de personalidade e que a personalidade do borderline quer dizer viver no limite, né? Borderline, uma palavra inglesa, que é viver no limite. Então ele vive no limite. O problema é quando nós temos, né, essa situação aqui, né, do borderline e o psicopata. A Ana Beatriz, ela visitou um presídio feminino e ela ouviu a seguinte declaração de uma presidiária: se eu tivesse lido o teu livro, eu não estaria aqui, né? Porque aquele psicopata me colocou nessa situação. É muito comum, tá? É muito comum mesmo quando um psicopata ele se encontra com um borderline. Então, um borderline é aquela pessoa que é dependente. Então, ele faz com que a pessoa fique dependente dele. Lembra que ele não está nem aí com a pessoa. E usa a pessoa, em várias situações, dentro do crime. E usa a pessoa como um apoio, a pessoa pratica o crime, né, por ele, e a pessoa, no caso, no presídio feminino, nós já tivemos oportunidade de conversar com presidiárias, e é assim mesmo. Então, ela fica arrependida porque ela percebe que não houve um romance, não houve um relacionamento afetivo, na realidade, ela foi usada. Porque, muitas vezes, o psicopata identifica um borderline, e ele se vale dessa situação, tá, e trama, e esquece a mulher para lá, e pronto, acabou. Então, é muito comum. O psicopata, eu vou fazer uma relação aqui, uma analogia, ele usa de autoria imediata. Ele, muitas vezes, não faz o crime, não comete o crime, o mal ou a crueldade. Isso é muito grave. Mas ele usa certas pessoas para que fazem no lugar dele. Então, a autoria imediata, estou fazendo uma analogia. A autoria imediata, uma concepção dentro do direito penal, é um pouquinho mais profundo do que eu estou falando aqui, mas eu estou fazendo uma comparação. A pessoa muitas vezes não faz o ato, não comete o ato de crueldade, mas faz com que outra pessoa comete. O caso da Susana Richthofen foi mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso não, isso. Então ela matou os pais, não. Ela arquitetou, elaborou tudo, quem matou foi o seu namorado e o irmão do namorado. É um comportamento psicopata. Como se ela tivesse isenta de responsabilidade. Claro que não. Mas, em se tratando de borderline que é dependente, as coisas se tornam mais incríveis. Será que algum piloto ele se comporta como borderline? Eu já vi pilotos declararem que ele cometeu aquela conduta por estar coagido moralmente. O borderline, algumas mulheres, né, falaram que a dependência era tão grande na época do crime que ela cometeu em favor da outra pessoa, que ela faria qualquer coisa por aquela pessoa. Ela se declara assim: eu estava tão apaixonada, e isso é paixão, não é amor. Estava tão apaixonada que naquele momento, se ele pedisse outra coisa, eu faria. Se ele pedisse que eu matasse uma pessoa, eu faria. Então a dependência é tão grande, lembrando que o psicopata é pura razão, borderline é pura emoção. A emoção, a dependência é tão grande que ela deixa de pensar, deixa de racionalizar. Será que
na aviação existem pilotos ou outros profissionais que se colocam dessa maneira. Eu já vi casos em que diretores, inspetores obrigavam pessoas profissionais da manutenção a agirem incorretamente, tá? E, inclusive, uma vez um mecânico me ligou, falou: Calazans, você poderia me dar uma consultoria jurídica? Eu falei: vamos lá. Ele falou que o seu inspetor de uma renomada, tá, de uma renomada oficina de manutenção aeronáutica. Claro que eu não vou falar o nome porque eles vão me processar, vão atacar o mensageiro, mas não vão atacar a mensagem. Mas ele falou que estava sendo pressionado pelos seus superiores a liberarem aeronaves em condições anormais de funcionamento. Eu falei para ele que ele tinha responsabilidade, sim, caso viesse a sofrer algum acidente de aeronave e isso fosse descoberto dentro de uma investigação judicial, ele seria, sim, responsável. E ele ficou naquela situação complicada. Mas eu falei para ele: até que ponto você está sendo razão e até que ponto você está, segundo ele, estava sendo coagido moralmente. Eu falei assim: essa coação moral não é irresistível. A concepção jurídica era um pouco diferente. Então eu faço a pergunta daquele exemplo que nós demos do empresário que obrigou o militar aposentado a fazer um voo irregular com helicóptero. E ele falou: outros pilotos já fizeram e eu vou mandar você embora como mandei outros, ou outros não foram, aceitaram em detrimento da segurança, priorizando a sua carreira. E aí a gente não entende. Então o piloto, ele prioriza a sua carreira em detrimento da sua própria vida? É uma pergunta que nós fazemos que nós não entendemos, tá? Nós não conseguimos entender, tá? No caso alguns casos, do caso Chapecoense, em momento nenhum o piloto declarou emergência. Ou, na realidade, declarou emergência quando não dava para fazer mais nada. Ele teria que ter declarado emergência antes. É muito comum um piloto ocultar, às vezes orientados pela empresa, eu conheço casos assim, eles são orientados a ocultar a declaração de emergência para preservar a imagem da empresa. Isso já aconteceu. Ou o piloto cometeu um erro anterior e não quer que esse erro seja divulgado, que venha à tona, venha ao conhecimento. E, por causa disso, o piloto, para ocultar um erro anterior, ele não declara emergência e acaba, muitas vezes, morrendo, como eu já vi. É o caso da Chapecoense, dentre muitos outros casos que eu conheço. Então, que situação é essa? Que o piloto chega ao ponto de não querer se responsabilizar. Uma característica da psicopatia é não assumir culpa, não assumir erro. Como é que ele chega nesse ponto de colocar a sua própria vida? Então é um transtorno de comportamento, eu acho que está além da psicopatia, e isso precisa ser melhor tratado aí pelos profissionais da saúde mental dos pilotos. Então, a autoria indireta é um exemplo, uma analogia que eu fiz. Não se trata, em termos de direito penal, a gente sabe que não se trata de autoria indireta, mas a gente trata como analogia, e é bem interessante isso aí. Pessoal, nós estamos caminhando para o final desse vídeo. Esse assunto ele é mais complexo, é mais profundo do que aqui nós pudemos analisar, tá? Então, só lembrando que psicopatia não é um termo ofensivo, não é um termo pejorativo, mas eu garanto que é muito comum dentro da atividade aérea. Claro que os pilotos, não estou chamando todos os pilotos, não estou chamando todos os profissionais da aviação de psicopatas, né? Não é esse o caso e jamais teria intenção de ofender ou acusar qualquer profissional da aviação. Repito, isso não acontece só na aviação. Nós temos ali um caso muito interessante ocorrido no Brasil, 2019, salvo engano, 2018, 2019, da Boate Kiss, lá em Santa Maria, no sul do país, analisando aquela ocorrência, aquele desastre, morrendo 242 pessoas, nós vemos ali muitas condutas ligadas à psicopatia,
né? Então, pessoas que agiram com dolo, um dolo eventual, com culpa, e quiseram isentar-se de responsabilidade, né? E um colocando a culpa no outro. Então, nós temos ali um incidente, uma ocorrência, que teve ali de início 28 irregularidades. 28, não era uma, não eram duas, não eram três, 28. São muitas irregularidades para que ninguém queira assumir a culpa. Nós estamos aí já praticamente 11 anos, foi 2013, agora me lembrei, 2013, nós estamos há 11 anos, estou gravando aqui em 2024, e nós até agora não temos nenhum responsável, e os argumentos das pessoas envolvidas no processo penal, a gente vê ali um claro exemplo de psicopatia. E como o nosso foco aqui é a aviação, repito, a aviação não é psicopata de uma forma geral. Inclusive, eu conversei com um determinado profissional esses dias e ele foi convidado para trabalhar em uma determinada empresa com a finalidade de manipular os procedimentos da empresa para que a empresa pudesse produzir mais, economizar mais dinheiro. Só que esse procedimento para o qual ele foi chamado iria comprometer a segurança das operações. Eu conversei com ele, pera um pouquinho, eu fui chamado para fazer uma manipulação financeira, nós iríamos direcionar menos dinheiro para a área operacional e para a área de segurança para produzir mais dinheiro, né? Mas eu falei, mas isso compromete a segurança? Ele falou, não sei, mas pode sim comprometer. Esse profissional que foi convidado, não aceitou, ele estava sendo usado por uma mentalidade psicopata. Ou seja, um psicopata que quer manipular, egocêntrico, que quer fazer valer o dinheiro, a ganância, o seu poder. Ele não quer fazer isso, mas ele quer usar uma outra pessoa, que eu chamo de psicopatia indireta, para que outra pessoa dê vazão a todo aquilo que ele arquitetou. Então, o psicopata é uma pessoa muito inteligente que não quer responsabilidade e muitas vezes usa outra pessoa. Só que na hora do acidente eu falei isso para ele, cuidado, se um dia houver um acidente nessa empresa e houver uma investigação bem minuciosa, vão chegar até você. E este profissional que está te contratando para manipular as finanças da empresa, para isentar vários fatores ali, dentre eles a manutenção, e isso vai ser descoberto. E esse profissional vai tirar o corpo fora. Muitas vezes, em vários setores, aqui não falo só da aviação, eu já vi o responsável dar uma ordem verbal, não escreve, claro que não vai escrever, que ele estaria produzindo prova contra si mesmo, mas na hora de um processo penal, ele tira o corpo fora. Não, nunca falei isso, não tem provas contra mim, né? Vocês não vão conseguir provar. Inclusive o psicopata, ele tem muito disso, né? Ele alega inocência. Não tem prova. Quando você vê pessoas utilizando essa expressão, quero ver provar, cuidado. É claro que a gente precisa analisar com muito cuidado, mas muitas vezes ele arquitetou, não produziu prova contra ele, mas arquitetou e colocou o outro companheiro que não é companheiro, ele usa as pessoas, coloca numa situação, e nós já vimos, infelizmente, pessoas na linha de frente serem processadas ou responsabilizadas penalmente, civilmente ou administrativamente, porque um psicopata a usou. Tá bom? E assim nós estamos finalizando. Mais informações no nosso site, onde você pode conhecer os nossos cursos e outros vídeos. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para você que pediu para eu tirar o vídeo do site, não vou tirar, e muito pelo contrário, vou aprofundar o assunto e mostrar que em várias atividades existe a conduta da psicopatia e a aviação é uma delas, e nós precisamos trabalhar com isso. Com todo respeito aos profissionais da aviação, vocês não são psicopatas. A maioria dos profissionais é sim profissionais íntegros, honestos, mas não dá para negar
que dentro da atividade aérea tem sim algumas exceções ligadas a isso e nós precisamos trabalhar com esse assunto. Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.